Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal e hoje vamos falar sobre a importância de nos percebermos, nos vermos e nos valorizarmos. Isso mesmo, não faz sentido continuarmos vazios e nós precisamos ser a pessoa que primeiramente se vê, se sente e sabe o seu valor. Vamos falar sobre autoestima, vamos entender bem o que é que a palavra autoestima nos diz. Autoestima, estima de nós mesmos. Nós queremos estar com pessoas em quem nós percepcionamos valor, através daquilo que elas nos dizem e das palavras delas, ou seja, o valor está nas palavras delas, através daquilo que elas nos fazem sentir, através da forma como elas contribuem na nossa vida. Quando nós percepcionamos valor, nós queremos aquilo. Nós queremos sentir aquilo, nós queremos estar naquele lugar, naquele ambiente, com aquela pessoa, nós queremos viver aquela circunstância e nós precisamos trazer isso para a nossa própria percepção. Hoje eu quero te trazer este tema porque é altamente importante que tu te comeces a ver. Porquê, Diana, dizes tu? Porque tu precisas te ver para que o mundo te possa ver. O mundo só vai ver, só vai percepcionar aquilo que tu te vês e que percepcionas em ti. Então, qual é esta nossa dificuldade em percepcionar o nosso valor? Pode estar aqui, sim, e muitas vezes está a questão da nossa infância, a questão da nossa busca pela aprovação, pela validação, que começou lá na nossa infância. Mas enquanto adultos, esta é a nossa responsabilidade de hoje. É de nos vermos, de nos valorizarmos, para que sim os outros nos possam ver e nos possam valorizar. Aquilo que aconteceu na minha vida durante muito tempo é que eu não me via e eu estava sempre à espera de me ver através daquilo que os outros viam em mim e me faziam entender que viam em mim. Isso não é a melhor forma de nós medirmos o nosso valor. Nós temos que saber olhar para nós temos que saber reconhecer aquilo que há em nós, de bom e de menos bom. Porque nós somos pessoas imperfeitas. Nós estamos aqui para evoluir. Logo, a imperfeição é algo que é importante tu teres para que tu possas desenvolver. A imperfeição não é algo mau, ela é necessária para que tu te possas desenvolver, para que tu te possas aprimorar, para que tu te possas ter vontade de te transformar. Isto é aquilo que acontece num verdadeiro processo de autoconhecimento. Nós de repente percebemos que vimos de uma vida onde nós não nos víamos e começamos a ver e começamos a ter estima por aquilo que nós vemos. Muitas vezes as pessoas em sessão dizem: "Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter essa facilidade em percepcionar o meu valor?" E eu vou partilhar contigo aquilo que funcionou para mim no meu processo e aquilo que eu também trabalho em sessão com os meus clientes, que é: vamos começar pelo caráter. Uhum. Eu sinto que a sociedade, pelo menos nós aqui em Portugal, nós olhamos muito ao caráter, nós valorizamos muito o caráter. Se aquela pessoa tem atitude, se aquela pessoa tem comportamento, nós julgamos muito, criticamos muito as atitudes e comportamentos dos outros. Então, vamos começar a trazer este olhar do nosso próprio valor através do nosso caráter, porque foi aqui que eu consegui ser mais firme com a minha percepção de valor. É neste lugar onde eu estou em contacto com aquilo que eu sei que é o meu caráter, que os meus pés ficam firmes no chão e eu sei quem eu sou e eu defendo quem eu sou. O que é para ti caráter? Define o que é o significado para ti caráter. E muitas vezes eu pergunto isto em sessão e as pessoas maioritariamente dizem: "Ah, é aquilo que eu percepciono de valores nas pessoas, é aquilo que eu vejo de bom na pessoa." Então, como é que tu própria olhas ao teu caráter? Porque quando eu comecei esta reflexão comigo, quando eu comecei a entender a minha visão e o meu significado sobre a palavra caráter, isto não era claro para mim. Daí que a minha percepção de valor, ela não fosse forte e não fosse firme, porque eu não estava habituada a olhar, a reconhecer e a validar e a valorizar o meu caráter. Mas foi quando eu comecei a entender o poder dos valores pessoais na nossa vida, a forma como eles nos regem, a forma como eles nos destacam dos outros ou nos aproximam de outros, é que eu comecei a prestar muita atenção. Então eu comecei a perceber que o meu caráter, ele era pautado nos meus valores mais importantes, naqueles que eu não abro mão. Por exemplo, o respeito, a empatia, a liberdade, a a compaixão, a contribuição. Isto faz parte do meu caráter. E quando eu comecei a pensar assim: "Espera lá, mas eu
vivo isto, eu dou isto às pessoas. Eu respeito-me a mim e eu respeito o outro. Eu aceito-me a mim, aprendi este processo de aceitar-me a mim e faço aquilo que consigo para aceitar o outro. Eu sou verdadeira com as pessoas, porque eu percebi que muitas vezes no meu caminho, quando eu entendia, quando eu sentia, quando eu percebia que as pessoas não eram verdadeiras comigo, eu ficava triste, aquilo magoava-me. Então eu tornei a verdade, a autenticidade um dos meus valores inegociáveis e eu prezo muito por isso. Então eu faço questão que isso esteja a funcionar na minha vida, de mim para mim e de mim para os outros. Então, tudo este estar conectada e estar sempre a saber qual é o meu caráter, ficou bem claro para mim quando eu estou com as pessoas aquilo que eu lhes consigo entregar. Sabes que nós às vezes nós percepcionamos o valor naquilo que nós somos capazes de fazer. E nós precisamos de vir a esta forma de pensar e mudá-la um bocadinho e entendermos que o nosso valor, a nossa forma de valor também está naquilo que nós proporcionamos ao outro. Então, se eu te fizer esta pergunta de repente, quando tu estás com as pessoas, o que é que tu sentes que acrescentas àquelas pessoas? O que é que tu sentes que acrescentas àquele ambiente? Quando tu vais falar com uma amiga tua, quando tu vais falar com uma pessoa que tu gostas, quando tu vais resolver algum tipo de questão, qual é a marca que tu deixas? Qual é a forma como tu fazes aquilo? Qual é o teu jeito de falar? Qual é o teu jeito de olhar, de trazer aquela questão? Porque isso é o teu jeito, é a tua forma, é quem tu és, é o teu caráter. Ninguém vai ser igual, apenas tu. Então tu consegues entender que é bom demais para não valorizar. E tu começas a entrar num lugar de: epá, eu sou esta pessoa, eu acrescento isto, eu trago isto, eu contribuo isto. Não tem como eu não gostar desse tipo de pessoa. E são nestes pequenos passos, grandes passos, nestes movimentos subtis de mudada, de mudança de perspectiva, que nós começamos a ver-nos com mais valor. E é aí que o mundo começa a ver-nos com mais valor. Já chega de estarmos vazios. Nós precisamos de saber preencher-nos. Nós precisamos de olhar para nós e percebermos o que é que nós temos aqui de valor, porque nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui de forma aleatória, nós não somos vazios. Nós às vezes estamos esquecidos do nosso valor. Porquê? Porque nós temos o nosso processo, temos a nossa história, temos todo um ambiente e uma dinâmica familiar e ambiente à nossa volta que nos educou, que nos moldou, que nos trouxe montes de crenças, montes de abordagens e significados que muitas vezes vêm influenciar a forma como nós estamos a olhar hoje para a nossa vida, estamos a viver hoje na nossa vida. Mas a partir do momento que nós sentimos que estamos meio que vazios, nós precisamos parar e nós precisamos de trazer à nossa consciência a responsabilidade de sermos nós a prover-nos. Então nós precisamos nos ver, nós precisamos nos valorizar, muito antes de alguém nos ver, muito antes de alguém nos valorizar. Porquê? Porque várias vezes na nossa vida nós vamos ser testados. O nosso caráter vai ser colocado em causa, o nosso valor ele vai ser questionado e não vai estar lá ninguém. Só nós nos podemos ver, só nós nos podemos validar, só nós nos podemos valorizar e defender de verdade. Então tu precisas estar nesse lugar onde tu tens firme os teus pés no chão de quem tu és, daquilo que tu entregas, mesmo com as tuas fraquezas, mesmo com as tuas teimosias, mesmo com as tuas dores, mesmo com as tuas manias, tu ainda assim acrescentas por quem tu és. Então que este vídeo te possa fazer querer refletir mais tarde e pensar: qual é o meu caráter? O que é que eu entrego às pessoas? O que é que eu tenho vindo a entregar? O que é que eu ainda não reconheci em mim e que talvez por isso as pessoas à minha volta e o mundo ainda não esteja a reconhecer em mim? Porque o movimento começa em nós, de nós para nós, e depois, só depois, vai reverberar para fora. Eu tenho a certeza e eu creio que tu vais a ficar a pensar neste tema. Até o próximo vídeo.